Nós vamos falar hoje sobre tempos e espaços na educação infantil. O tempo que a criança passa no CMEI é de grande importância para a sua socialização, a sua interação e a aprendizagem. Segundo Barbosa, 2001, organizar o cotidiano das crianças da educação infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir principalmente das suas necessidades. É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como essas crianças se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-temporal tenha significado. Ao lado disto, também é importante considerar o contexto sociocultural no qual se insere e a proposta pedagógica da instituição, que deverão lhe dar suporte. Para pensarmos na rotina, é importante considerar o tempo, por quanto tempo a criança fica no CMEI, o espaço, quais espaços há e de que forma estão organizados no CMEI, a criança, qual idade e quais as necessidades. A organização do tempo deve ser pensada atividades de rotina e atividades pedagógicas diferenciadas. Atividades de rotina. A chegada tem a chamadinha, a contagem das crianças, como está o tempo hoje, a agenda, a roda de conversa. Depois tem a alimentação, a higiene, atividades pedagógicas, atividades lúdicas, higiene, alimentação e saída. Essa rotina deve ser flexível. Atividades pedagógicas devem ser planejadas com intencionalidade a partir da exploração de conteúdos específicos para cada etapa. A rotina na educação infantil pode ser facilitadora ou cerceadora dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. Rotinas rígidas, inflexíveis, desconsideram a criança, que precisa adaptar-se a ela e não o contrário, como deveria ser. Desconsideram também o adulto, tornando seu trabalho monótono, repetitivo e pouco participativo. A organização do espaço. Compreender a diferença entre espaço e ambiente. Diferença espaço e ambiente. O termo espaço se refere aos locais onde as atividades são realizadas, caracterizados por objetos, móveis, materiais didáticos, decoração. O termo ambiente diz respeito ao conjunto desse espaço físico e às relações que nele estabelecem. Orne, 2007. Diferentes espaços: sala de aula, refeitório, banheiros, brinquedoteca, pátio, parquinho, biblioteca, cada espaço com a sua função específica. Diferentes ambientes. De acordo com a organização do espaço, dar outras funções para ele. Por exemplo, em sala de aula, organizar cantos diversificados, pintura, canto do desenho, uma brincadeira, cantinho da leitura. Na educação infantil, o atendimento acontece do 0 aos 5 anos. Em cada faixa etária, as crianças apresentam características e necessidades diferenciadas. As crianças atendidas na etapa creche têm características e necessidades diferentes das crianças da etapa pré-escola, sobretudo com relação à autonomia e à independência. O tempo, organizar o trabalho pedagógico na educação infantil a partir de uma rotina favorece a organização do cotidiano, trazendo benefícios: estabilidade, segurança, confiança, orientação quanto à relação tempo-espaço e responsabilidade.
A organização do espaço é importante, precisa considerar os aspectos lúdicos e incentivar a aprendizagem e o desenvolvimento. Essa organização deve ser pensada considerando a criança, não o adulto. Espaço para aprender, espaço para higiene, espaço para alimentação, espaço para brincar e espaço para descansar. Quase tudo na vida da criança é uma brincadeira. Assim, não devemos separar a brincadeira da aprendizagem. O professor educador necessita refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Sugestões para a organização do espaço: cantinhos lúdicos, onde tem jogos, no chão pode ter uma mesinha, para beber pode ter os chocalhos. Canto de arte. O canto de arte pode ser um espaço colocado um papel na parede ou no chão, dependendo do tamanho da criança, que pode ser usado tinta, pode ser usado giz de cera, pode ser usado vários materiais riscantes, várias atividades artísticas como colagem, recortes, pinturas. Canto da leitura. O canto da leitura numa sala de aula é muito importante para a criança, desde bebê, que a criança tenha acesso aos livros. Uma sala de aula em que os livros ficam guardados em prateleiras altas ou dentro de armários não possibilitam à criança a visualização, pegar os livros, manusear, folhear os livros, se apropriar de livros de leitura. Cantos musicais. O cantinho musical pode ser dentro do espaço na sala de aula, ou pode ser no pátio, ou pode ser na biblioteca, onde a criança tem acesso a instrumentos musicais prontos ou instrumentos musicais fabricados pela própria criança, onde já vai entrar a criatividade da criança, da professora, e a criança vai ter acesso a vários instrumentos musicais, vários sons musicais.